Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e um bom dia mesmo de coração a todos, a meus seguidores das redes sociais. Se inscreva no meu canal, o nome é o meu canal. Aí onde tem o meu retrato em cima, quando você abrir o seu YouTube, você vai ver o meu retrato em cima e você clica em cima e se inscreva no meu canal para seguir os estudos da Palavra de Deus. É muito importante nós conhecer a Palavra de Deus. Meu prezado e dileto irmão em Cristo, eu sou o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. É uma igreja sem mistura, é uma igreja fundada desde 2007. Ela é uma igreja que eu não tenho ajuda do governo, não tenho ajuda de nenhum político. Mas Deus tem me dado graça para eu continuar nessa jornada. Eu não procuro atrás, não ando atrás, porque são coisas perigosas a gente misturar a palavra de Deus com a política. Política hoje é coisa que está desacreditada por muitas pessoas. Política hoje não tem mais aquele crédito. A mesma coisa é a palavra de Deus. Muito não está mais dando crédito, porque muitos escândalos têm surgido nessa jornada. A jornada do período da igreja. Eu quero elaborar nesta manhã, eu quero elaborar um estudo do conhecimento de Malaquias a Mateus. Quando se deu os 400 do silêncio que Deus parou de falar com o povo através de revelação e através dos seus profetas. Deus fez um silêncio de 400 anos, deixando o povo na mão dos imperadores, da malignidade, deixando o povo absoluto para sofrer. Tudo provém, tudo não tem nada pelo acaso, tudo é cumprimento da palavra de Deus. Então, esse estudo nós classifica ele como período intertestamentário. O período intertestamentário. Ao estudarmos o Evangelho de Mateus, é necessário fazermos antes uma ponte entre os dois testamentos, a fim de apreciar e entender corretamente o Novo Testamento. Nós temos que entrar no Velho, de modo de poder nós entender o Novo. Esta ligação realmente é essencial. Sabemos que depois da profecia de Malaquias, o céu ficou em silêncio. Houve um silêncio sem nenhuma comunicação por 400 anos. Não é 4 anos, não é 40 anos, é 400 anos. Sem uma comunicação. A palavra de Deus diz que o homem correrá um vagabundo de um lado para o outro, à procura de ouvir a palavra de Deus, mas não vai achar, não vai encontrar, porque o desespero vai ser muito grande mesmo. E o mundo tá correndo para esse desespero. Meu prezado e amigo e irmão, zele bem pela palavra de Deus. Ela é o guia da nossa alma. Ela é o guia da nossa vida.
A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é o fundamento. É o guia dizendo para onde nós vai, para onde nós veio e para onde nós vai. Nós veio de Deus e para Deus nós voltamos. Tudo que nós plantar, há de prestar conta. Até que finalmente um anjo quebrou o silêncio dos 400 anos, falando a um sacerdote que estava ministrando no templo de Jerusalém. Esse sacerdote chamava-se Zacarias. E encontrava-se queimando incenso junto ao altar diante do Santo dos Santos. O anjo lhe comunicou o nascimento de um filho, João Batista, em que seria precursor de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 8 a 11. E com Jesus temos o início do Novo Testamento. Mas para chegar a Jesus aconteceu muita coisa. Aconteceu muitos períodos. Aconteceu dentro dos 400 anos. Nasceu João Batista, a voz que clama no deserto, o anjo anunciou, e Deus começou agora a falar com o seu povo. Mas antes disso, em Malaquias, até o Evangelho de Mateus, passou 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. Durante este intervalo de 400 anos, embora houvesse um grande silêncio de Deus, o evento marcante ocorreu na história do povo judeu. A história secular nos oferece muita informação sobre esse tempo. Chamamos esses 400 anos de silêncio de período intestamentário. E podemos defini-lo como um período histórico que ocorreu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. A data aproximadamente são de 424 a.C. a 5 a.C. As razões para estudarmos este período são, pelo menos, três. Três razões. A razão histórica, que explica o fundo histórico do Novo Testamento. Segundo, a razão cultural, que explica a origem e o desenvolvimento dos costumes das instituição da vida espiritual do povo judaico no período do Novo Testamento. Terceira, a razão messiânica, que explica como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Para entendermos bem esses 400 anos, necessitamos dividi-lo em quatro períodos. O período persa foi de 536 a 331 a.C. O período grego, 331 a 167 a.C. O período grego próprio, porque teve dois períodos, grego próprio, 331 a 323 a.C. O período egípcio foi de 323 a 198 a.C. E o período sírio, 198 a 167 a.C. E o período macabeu, 167 a 63 a.C.,
período romano 63 a 5 a.C. Então, esses 4 períodos vai falar sobre os monarcas e o que aconteceu no seu reino, nos seus domínios. Entenderemos esse longo período ao verificarmos os eventos que nele ocorreram. Para isso, começaremos a analisar o final do Antigo Testamento, especificamente algum detalhe do período persa. Após um longo tempo de apostasia, o Reino do Norte de Israel foi conquistado e levado cativo pelos assírios em 722 a.C., depois de 136 anos, o Reino do Sul, Judá, recebeu tratamento semelhante nas mãos dos babilônicos, sob Nabucodonosor, em 586 a.C. O exílio babilônico durou 70 anos. E a exceção e vitória de Ciro, o bom, cumpriu a profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 12, e 29, o versículo 10. Essas profecias cumpriu-se com Isaías 44, 28 e 45, versículo 4, e Daniel 9 e 2. Fazendo com que Judá voltasse do exílio para Jerusalém no fim desse período. Ciro permitiu o primeiro retorno, em que aproximadamente 50 mil exilados retornaram à Palestina por volta de 536 a.C., com o sacerdote Zorobabel. Esdras, no capítulo 1, versículo 6. Os eventos registrados no livro de Esther ocorreram na Pérsia, provavelmente entre 483 e 473 a.C., e localizava-se entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Esdras, o escriba, retornou a Jerusalém com o segundo grupo de exilados, provavelmente em 457 a.C., e promoveu a reforma civil e religiosa, Esdras 7:10. Você vai ver essa história. O terceiro grupo retornou com Neemias, possivelmente em 444 a.C., Neemias, no capítulo 1 e o versículo 2. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias desenvolveram seu ministério nesse período de decadência espiritual por volta de 432 a 424 a.C., marcando assim o final do Antigo Testamento. Alguma característica do período persa pode ser destacada. A decadência espiritual denunciada por Ageu e Malaquias. O desenvolvimento do poder do sumo sacerdote. Após Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria. Com isso, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia e autoridade da Síria, havendo função dos poderes religioso e político. O início das atividades dos escribas, com um exagerado interesse na letra e da lei. O final do período persa, em 331 a.C., é o início do período grego. Se caracterizam por acontecimento também marcante. Um deles foi o surgimento de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia uniu os estados gregos para combater e expulsar os persas da Ásia Menor. Mas durante uma festa em 337 a.C., morreu assassinado
Alexandre, filho de Filipe, que tinha grande capacidade de liderança, foi educado sobre o famoso Aristóteles e assumiu o lugar do pai. Ele era devotado à cultura grega, helenítica, e tendo como fonte de inspiração de Homero. Comandou o ataque aos persas, nos diz de Alexandre, tinha agressividade e o gênio militar de seu pai, dourando-o com uma mais espessa camada de cultura grega. Tinha sido educado de Homero sob a tutela de Aristóteles, de sorte que tinha profunda admiração pela tradição e pela ideia helenético. Alexandre foi um grande conquistador após dominar toda a Grécia e subjugou a Pérsia, um império de 50 vezes maior, com a população 20 vezes superior. Em 334 a.C., penetrou na Ásia Menor em um pouco tempo, com apenas 22 anos de idade. Conquistou Sade, Mileto, Éfeso e Alicarnasso, estabelecendo em cada centro a cultura e a democracia grega. No ano 333 a.C., Alexandre o Grande tornou-se o bode mencionado na profecia de Daniel, no capítulo 8, versículo 7. Cumprindo-se esta profecia, o bode com uma grande ponta, ao derrotar o persa Dário na batalha de Insu, não encontrou resistência até chegar ao Egito em 332 a.C. Dominou Tiro e região e visitou Jerusalém, tomou conhecimento da profecia de Daniel e deixou Jerusalém em paz. Foi uma das poucas cidades poupadas por ele. 331 a.C. venceu definitivamente o persa Dário o III na batalha de Arbela ou Gagamela, pondo fim aos grandes impérios persas. Sua conquista chegaram até o rio Indo, mas morreu com apenas 33 anos, em 323 a.C., ao ter a sua força consumida pelo álcool, vinho e pela malária. Com tudo isso, podemos ver que não importa o poder conquistado por alguém se ele não for dado por Deus. Tudo se dissipa rapidamente. Mas outro fato, pontuaram o período grego que terminou em 323 a.C. Eu agora me lembrei da palavra de Gamaliel, quando ele disse que se o poder for de Deus, permanece, e se não for, se acaba. Quer dizer, tudo que não é de Deus se acaba. Aqui a gente vê os homens lutando pela força para conquistar o poder, a fama e tomar conta do reino. Hoje nós vemos essas mesmas coisas. Não é diferente. Não é diferente. E Deus vai deixando. Ele vai deixando até o dia de prestar conta a ele. A Bíblia diz que a mesma morte que mata um animal, mata o ser humano. Só que há uma diferença. O ser humano tem o espírito imortal. E o animal tem alma. O espírito imortal volta para Deus, a quem o deu. E o fôlego do animal, ele não volta para Deus, que é o Deus.
Mas é a mesma morte do animal, é a mesma morte do ser humano. Tudo morre, tudo se acaba. Não tem para onde saltar. Todo poder aqui se acaba. Porque os poderes terrenos é poderes de ganância. Mas o celestial foi adquirido por Deus. É dado por Deus. A influência dos gregos foi muito grande por causa da extensão da conquista e da permanência deles nas terras dominadas. Eles estabeleceram centro de comércio e cultura, por toda a extensão do império, como afirma helenização do Oriente. Teve um rápido incremento com as campanhas de Alexandre o Grande. A influência da cultura grega e a superstição oriental deram lugar à liberdade de pensamento, marca distinta da filosofia grega. Com a influência grega, a maneira de pensar de muito povo foi mudado. E o mundo foi sendo preparado para uma religião universal. De grande importância foi a disseminação da língua grega, criada a responsabilidade de pregação do evangelho numa língua universal e da leitura das escrituras por toda a extensão do Mediterrâneo. O Antigo Testamento seria traduzido para o grego na versão Septuaginta, e o Novo Testamento, século mais tarde, seria também escrito em grego. Meu prezado e dileto ouvinte e irmão em Cristo, Jesus disse que erra o homem a não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que examiná-la, estudá-la e ver as histórias do que aconteceu atrás para aqui à frente. Um outro período que mereceu nossa atenção é chamado período egípcio, que vai de 323 a 198 a.C., com a morte prematura de Alexandre. Começou a luta pelo controle do império dentre os 4 generais Ptolomeu, Seleco, Silicimarco e Cassandro. Os 2 primeiros se destacaram na disputa pelo poder, no dizer, o império dos Ptolomeu centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por capital. A dinastia governante naquela fatia do império veio a ser conhecida como os Ptolomeu Cleopátrica, que morreu no ano 30 a.C. Foi o último membro da dinastia do Ptolomeu. O Império Seleucida tinha por centro a Síria e Antioquia era sua capital. Alguns dentre a casa ali reinante receberam o apodo de Seleco, mas diversos outros foram chamados Antíoco. Quando Pompeu tornou-se a Síria em província romana, em 64, quando o imperador Pompeu ele transformou a Síria em província romana. E chegou ao fim o Império Seleucida. Ptolomeu dominaram a Palestina até por volta de 198 a.C. Quando os seleucidas anexaram a Terra Santa, os seus domínios, nesse ano iniciou-se então o período Ciro Antíoco III.
o Grande morreu depois dessa conquista e foi concedido por seu filho Seleco Filopater em 187 a 175 a.C., que foi envenenado, abrindo o caminho para a sucessão do seu irmão Antíoco Epifânio, o quarto, Epifânio IV, em 175 a 164 a.C. Antíoco Epifânio, que significa Deus manifesto, deu esse nome a si mesmo e governou muito mal. Durante o seu domínio, aboliu a adoração no templo. Entre os judeus havia duas correntes opostas, dois grupos. O primeiro grupo, liderado por Ornia III, que era extremamente nacionalista, e um segundo, liderado por Jason, irmão de Ornia III, que era favorável aos helenitas, isto é, ao domínio grego. Jason ofereceu grande soma de dinheiro a Antíoco para ser apontado como sumo sacerdote, prometendo em troca a influência de Jerusalém com a cultura grega. Jason, ao ser apontado como sacerdote, construiu um ginásio logo abaixo do templo, aonde os jovens judeus começaram a participar dos jogos gregos. Eles também mandou erigir um altar e enviou oferta a Hércules no templo de Tiro, na Síria. Os nacionalistas simpatizantes de Ornia o III, que se opunha à helenização da Judéia, era chamado de Asidim, os puritanos, e deram origem aos fariseus. Os puritanos deram origem aos fariseus. Os partidários de Jason, que era simpatizante da cultura helenística, deram origem aos saduceus. Então aqui vai surgindo as origens. Um deu origem aos fariseus, o outro deu origem aos saduceus. O fariseu, ele vem de Ornia III. E os saduceus vêm de Jason, o irmão de Ornias. O Antíoco Epifânio foi também mencionado na profecia de Daniel e identificado como sendo a pequena ponta, de Daniel 8 e 9. Cego por poder e dinheiro, substituiu Jason por outro judeu enelizante chamado Menelau, que lhe ofereceu mais dinheiro. Em certa ocasião, num só dia, massacrou 40.000 judeus e invadiu o templo em 167 a.C., mandou abolir a adoração naquele lugar em 168 a.C., transformou em local de adoração a Zeu, o deus chamado Zeu, e sacrificando um pouco em seu altar. Através desse evento histórico é possível perceber como a palavra de Deus é infalível. Todo esse acontecimento estava profetizado desde os tempos de Daniel e todos concretizaram, demonstrando a confiança que podemos ter na palavra e na soberania do nosso Deus. Nada acontece por acaso. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para preparar o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Assim também ele está no controle de cada detalhe que acontece conosco, sabendo inclusive quantos são os fios de cabelo de nossa cabeça, Mateus 10 e 30. Isso é impressionante e nos motiva mais ainda. Cremos totalmente em Deus e a sua soberania, numa época em que algum tem declarado que Deus não é soberano.
e que ele se surpreende com o futuro. Esse relato é a confirmação das profecias, atesta claramente a onisciência do nosso Deus, mas temos ainda outro fato importante: todo esse ato praticado por Antíoco Epifânio consolidaram a resistência dos judeus e provocaram a revolta dos macabeus com toda a imposição da filosofia, cultura e prática religiosa contrária ao judaísmo. E desenvolveu-se um forte espírito nacionalista, unindo todos os segmentos dos judeus. O período dos macabeus, que se iniciou em 67 a.C. e durou até 63 a.C., teve como principal acontecimento a revolta dos macabeus. Ele começou com Matatia, um sacerdote de Mondim, em 167 a.C., quando um agente do governo ofereceu uma grande recompensa financeira se ele, como o mais velho e mais respeitado habitante da aldeia, fosse o primeiro a oferecer sacrifício ao deus pagão. Matatia rejeitou a proposta, mas um judeus com tendência helenética aceitou e aproximou-se do altar para sacrificar. Matatia, diante da profanação da lei de Deus, matou diante do altar e em seguida matou também o enviado governamental. Iniciou-se então a revolta contra os sírios e assim aconteceram esse fato. Na pequena cidade de Mondim, a quase 30 quilômetros de Jerusalém, um velho sacerdote, o nome Matatia, resistiu à tentativa de Antíoco de expor a adoração para impor a adoração pagã sobre todo o Israel, matando o representante do rei. No livro de Macabeu, essa história está no livro de Macabeu, porque é um livro que foi retirado da Bíblia, foi retirado dos 39 livros, mas serve de base de história, serve de base de conhecimento. Tanto o livro de Tobia, o livro de Judite, o livro de Primeiros Macabeu, Segundo Macabeu, tudo isso é história e aumenta mais os conhecimentos de cada pessoa. Então, meu prezado dileto ouvinte, que nos trouxe a conhecer, eles então fugiu com os seus 5 filhos, João, Simão, Judá, Eleazar e Jônatan. De lá trouxe o auxílio dos assidianos, um grupo de guerreiros santos, e fizeram guerra contra os sírios. A liderança foi exercida pelo membro de sua família, chamando-se a Armoneu, pelo próximo 103 anos, até que Popeu, o imperador, conquistou Jerusalém em 63 a.C. Então, vá observando as histórias do silêncio que teve de Malaquias a Mateus, que você vai ver tudo o que aconteceu para Jesus poder nascer. Como está acontecendo para Jesus arrebatar a sua igreja? O que está acontecendo? Então você vai analisando as histórias, que ela não fica distante, são as mesmas histórias, a profanação, o homem ímpio, o anticristo, tudo isso Jesus nos alertou. Jesus nos alertou. E ele ainda mais, ele mandou nós não se vender. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus vem buscar a sua igreja. E você vai ver
no segundo período desse silêncio, que aí é o primeiro período, a revolta dos Macabeus foi então comandada por 4 filhos de Matatia: Judá, Macabeu, Judas, o Macabeu, o Martelo, ele tinha por sobrenome Martelo, Simão e Jonathan, que continuaram a luta com apenas 3.000 homens, derrotaram os sírios em 25 de dezembro de 166 a.C. Judá entrou em Jerusalém e reedificou o templo. A festa de dedicação foi instituída em 164 a.C., João 10 e 22, onde Jesus se achou. Depois de Jonathan, Simão foi proclamado sumo sacerdote, reunindo sobre si o poder religioso e político, iniciando a dinastia amoniana, que durou de 142 a 63 a.C., cheia de traição e mudança de poder. Amém? Vamos para o período, a segunda parte.